Fala galera, beleza? Tranquilo? Ontem eu gravei aqui um vídeo sobre produtos notáveis, agora é um vídeo sobre fatoração. A gente usa muito lá na matemática, você também precisa muitas vezes em física, né? Para trabalhar, para transpirar aí numa questão de física, o seu desenvolvimento matemático. Tá legal? Eu sou o professor Theo e se você quer aprender física, está no lugar certo. Embora hoje o vídeo seja de matemática, fatoração. E sem mais delongas, vamos lá? Vamos dar uma olhadinha? Então, como eu disse, hoje é fatoração. E como eu disse, isso aqui é um canal de física, não é um canal voltado para matemática, mas nós estamos fazendo um pouquinho de matemática aqui porque a gente precisa. A matemática é a nossa ferramenta, a matemática é a rainha da ciência, você não vai fazer nada sem ela, né? Então a gente precisa dar uma melhoradinha, que tem muita gente travando em exercício porque não sabe a matemática básica. Então estou dando uma passadinha e vou acabar aprofundando um pouquinho lá na frente, depois que a gente vê função, vê um pouquinho de limite, derivada, integral, só uma noção. Tá legal? Então vamos aí. Eu quero fatorar essas expressões. E aí você já para o vídeo, você quer fatorar aquelas expressões, que tal você tentar fazer? Tenta fazer e olha o que eu fiz, vê se você chega na resposta, vê se a sua resposta bate com a minha, dá uma olhada, aproveita, clica aí, põe o dedinho aí no botão aí, clica aí, né? Para curtir o vídeo, para compartilhar e se inscrever no canal que você vai me ajudar bastante. Tá legal? E eu agradeço. E vamos lá, vamos fazer os exercícios. O que eu tenho aqui, a primeira fatoração, fatore cada expressão. Professor, o que é fatorar, né? Aqui você está vendo dois termos, né? Você tem aqui um polinômio, um binômio. Você está vendo aqui dois termos. E o que eu quero? Transformar ele no produto. Transformar em produto. Deixa eu pegar uma canetinha aqui que eu acho que vai ficar legal. Transformar em produto aqui. Não sei se você lembra, a gente fez no vídeo passado algo assim. O produto, né? Dois parênteses multiplicando, produto entre a soma e a diferença entre dois termos, né? Era dada sempre por essa. Você faria a distributiva, você ia sempre chegar nisso aqui, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá legal? Agora, veja só. Isso aqui é um quadrado perfeito. Eu posso tirar a raiz quadrada desse cara aqui. E posso tirar a raiz quadrada desse cara aqui. Veja que se eu pegar e tirar a raiz quadrada de A ao quadrado, isso vai me dar A. A raiz quadrada de B ao quadrado vai me dar B. Então, tirando a raiz quadrada de 4x quadrado é 2x. Esse é o meu A. Tirando a raiz quadrada de 25 é 5. Esse é o meu B. Então, eu posso reescrever expressões desse tipo sempre na forma do produto da soma pela diferença entre dois termos, onde o primeiro termo foi a raiz quadrada desse cara e o segundo termo a raiz quadrada desse cara. Legal? Então a gente fez o contrário lá do produto notável. E isso é muito útil, isso está sempre aparecendo e facilita a gente a resolver aí alguns exercícios. Bora para a próxima? Você fez essa, você acertou? Acho que essa era das mais fáceis aí. E essa aqui agora é um pouquinho mais difícil. Eu fiz de duas maneiras, é um pouquinho mais difícil, algumas fatorações, tá? Um jeito de fazer isso é o seguinte, é o que eu fiz aqui. Veja que o 2x ao quadrado que está aqui eu mantive. Veja que o menos 12 eu mantive e eu abri esse termo aqui, o 5x. Eu abri em 8x menos 3. Por que, professor, você abriu em 8x menos 3? Veja, não sei se você já conseguiu perceber isso, se você aprendeu isso. Esse 8 vezes 3 é 24, menos 24, né? Veja que este 2, que é o A, né? Você tem aqui, vamos pensar que esse termo aqui é A, esse aqui é B e esse aqui é C. Veja que 3 vezes 8 é 24, é menos 24, porque aqui é menos. E veja que esse A, 2, vezes esse termo C, menos 12 também é 24. Então, ó, 3 vezes 8, 24, e aqui 2 vezes 12 também é 24. Veja que a soma de 8 com menos 3 é 5, e esse termo central é 5. Essa é a ideia. Nem sempre é fácil de enxergar isso, nem sempre a gente vai olhar para um polinômio do segundo grau e verificar isso de primeira.
nem sempre vai ser possível. Agora vamos agrupar, né? Vamos agrupar aqui, ó, o termo aqui que tem x com x quadrado e esse 3x com 12. Por que que esse 3x com... Porque exatamente desta maneira, tá? Porque exatamente desta maneira. Porque eu posso pôr em evidência aqui, ó, 2x quadrado 8x, eu ponho 2x em evidência. Veja que o 2x vezes x é 2x quadrado, o 2x vezes 4 é 8x. E se eu agrupar aqui também, pôr no 3 em evidência, verifica que vai aparecer o mesmo termo x mais 4 aqui e x mais 4 aqui. Veja que aqui o fator comum entre 12 e 3 é 3. Aqui entre 2x quadrado e 8x era 2x. Como é que eu descubro o fator comum aqui para pôr em evidência, professor? Você pega, né, o menor divisor, né, o máximo divisor comum, desculpa, com o menor expoente, né? Aqui tem x, só que aqui é x ao quadrado e aqui é x. Eu peguei o menor expoente e o máximo divisor comum entre 2 e 8 é 2. Tá? Então eu peguei 2x, o máximo divisor comum, e eu pego aqui o x com menor expoente, né? Correto? Podemos pensar assim. Agora o que eu tenho? Eu tenho x mais 4 que é um fator comum. Vou pôr ele em evidência. Eu tenho x mais 4 multiplicando 2x e x mais 4 multiplicando o menos 3. Então eu tenho esta situação, x mais 4 multiplicando 2x, que está aqui, x mais 4 multiplicando o menos 3, terminamos, aí está a fatoração. Tem outra maneira de fazer, né? Que é através das raízes. Pega este polinômio, iguala a zero, quer dizer, achar o zero desse termo, é achar as raízes. Você deve estar acostumado com isso, com a equação do segundo grau, né? O que a gente chama aqui de Bhaskara. E eu consigo achar as raízes desse cara. Vai lá em Bhaskara, né? X, né? Lembra Bhaskara? X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Quem é delta, professor? B ao quadrado menos 4ac, tudo isso sobre 2a. Lembra desse trem? Vai lá, desenvolve isto e acha as raízes. O que eu vou fazer com essas raízes? Então eu fiz para vocês, achei as raízes. A primeira raiz, menos 4. A segunda raiz, 3 meios. E a gente sempre pode escrever ele da seguinte maneira. A, que é o primeiro termo, tá? Que é o termo com x quadrado, melhor dizendo, que multiplica x menos uma raiz. Guarda isso, que isso vai ser bastante útil, tá? X menos uma raiz que multiplica x menos a outra raiz. Tranquilo? O nosso a é 2, então a gente fica aí com 2, que multiplica x menos uma raiz, a raiz é menos 4, x menos o menos 4, menos com menos dá mais, que multiplica outra raiz, x menos o 3 meios. Ok? Peguei esse 2 e distribuí lá com outro parênteses, aqui tá legal, só para assumir com a fração, aqui também já está fatorado, mas para assumir com a fração, multipliquei esse 2 por x e multipliquei esse 2 por 3 meios, cancelando o 2 embaixo, e a gente tem x mais 4, 2x menos 3, que é o mesmo resultado, óbvio, encontrado anteriormente. Então temos aí essa maneira de fazer. Legal? Então vamos para outra fatoração. Um pouco mais de trabalho agora, hein? Como é que a gente vai fazer? Vamos agrupar aqui. Às vezes a gente faz por tentativa, faz de um jeito, não deu, faz de outro, chuta raízes para escrever na forma de x menos as raízes, né? Aqui está o cubo, teria 3 raízes, mas vamos dar uma olhada como ficou. Eu agrupei x ao cubo com x quadrado, 4x com 12. Por que não outra agrupação? Vamos dar uma olhada agora quando eu ponho os fatores comuns em evidência com menor expoente. X ao cubo, x ao quadrado, o menor expoente é x ao quadrado. Tá? Se você fizer a distributiva aqui, você volta lá. Ó. Olha lá, x ao quadrado vezes x é x ao cubo. X ao quadrado vezes o menos 3 é menos 3x quadrado. Então aqui eu tenho um fator comum, x quadrado. Legal? E aqui, coloquei o 4 em evidência. Por quê? Porque eu obtive também x menos 3, x menos 3. Você percebe que aqui, né, eu fico com o x quando eu ponho o 4 em evidência. E aqui eu tenho 12 equivale a 4 vezes 3, então eu consigo o mesmo fator comum. Agora eu tenho x ao quadrado e como fator
como eu tenho x menos 3, x ao quadrado x menos 3, menos 4, x menos 3, ponho o x menos 3 em evidência. O x menos 3 que multiplica x quadrado, está aqui, ok? E o x menos 3 que multiplica o menos 4, que está aqui. Tranquilo? Agora olha aqui, galera, que a gente fez o primeiro. Eu tenho x quadrado menos 4. E esses caras têm um quadrado perfeito, né? Raiz quadrada de x quadrado é x, raiz quadrada de 4 é 2. Então eu posso escrever isso na forma de produto da soma pela diferença entre dois termos, que é x, né? Que é a raiz quadrada aqui é 2, é x mais 2, x menos 2. Então eu posso escrever x menos 3 que multiplica x mais 2, x menos 2. Que isso aqui é exatamente o primeiro que a gente fez. Tranquilo? Então está fatorado, saí aqui de um polinômio, né, vários termos somado e subtraído, e coloquei aqui como fatores multiplicativos aqui. Legal? Tranquilo? Faz uma brincadeira aqui, ó, tá? Faz uma seguinte brincadeira. Pega aqui, ó, x menos 3. Pega o 3, não o menos 3, o 3. Joga no lugar do x, eleva ao cubo. Joga no lugar do x, eleva ao quadrado, multiplica por 3. Leva no lugar do x, multiplica por 4, 12. E você vai encontrar como resposta 0. Veja que 3 é uma raiz. Pega aqui x menos, aqui vamos pensar como menos ou menos 2. Pega o menos 2, joga no lugar do x, faz a continha, vai dar 0. Veja que menos 2 é raiz aqui também, me leva a 0. Pega aqui de novo o 2, né? Não o menos 2, o 2. Tá? Então é x menos uma raiz, x menos outra raiz, x menos outra raiz. Tá? Aqui a raiz é 3, x menos ou menos 2, por isso que está mais, x menos 2. Então pega como raiz 3, menos 2 e 2. Jogou esses valores lá, quando aqui é 3 vai dar 0, quando é menos 2 no lugar do x também vai dar 0, e quando é 2 no lugar do x também dá 0. Então são raízes desse polinômio, né? Quando eu transformo isso aqui numa equação, eu consigo levar isso a 0 usando esses termos. Tranquilo? Então tá aí, tá feito aí para vocês. E agora, esse carinha aqui. Será que é difícil? Vamos lá? Veja que aqui eu tenho um fator x, a quarta, tem um termo x a quarta, e aqui um 27x. Como fator comum, eu posso pegar o x com o menor expoente. Aqui eu tenho x a quarta, aqui eu tenho x a primeira. Vamos pegar o x a primeira e pôr em evidência. Vamos reescrever esse cara. Então x, se eu pus x em evidência, aqui sobrou x a terceira. Veja que x a terceira vezes x, se você fizer a distributiva aqui, você volta no x a quarta. E o 27 é 3 ao cubo. Por que você não deixou 27, professor? Já mostro já já. E o 27 está multiplicado por x, então o 3 ao cubo, que é 27, está multiplicado por x aqui. Se você fizer isso, você volta lá. Tranquilo? Por que eu escrevi assim? Porque também tem uma fatoração muito comum que aparece, que é a seguinte: a ao cubo mais b ao cubo. Veja que isso é diferente de a mais b ao cubo, que a gente fez anteriormente. Veja que isso é diferente, hein, galera? Não vai fazer confusão. Então, a ao cubo mais b ao cubo, eu posso sempre fatorar como a mais b, que multiplica o quadrado do primeiro menos o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Veja que aqui é mais, né? Quando aqui é mais, aparece mais, e depois aparece um menos aqui. Tranquilo? E se aqui fosse menos, galera, a ao cubo menos b ao cubo, a fatoração disso é exatamente a seguinte. Se aqui é menos, aqui também fica menos. Ó, quando é mais, ficou mais, certo? E quando é menos, ficou menos, certo? Só que agora aqui ficou tudo positivo. A ao quadrado mais ab mais b quadrado. É legal guardar essas coisas. Eu sei que memorizar é chato, mas se você vai fazendo, tem uma hora que você não sabe nem por que mais você sabe, aprendeu por osmose, guardou, e isso ajuda, dá velocidade, né, para a gente resolver os nossos exercícios. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar isso aí, tá? Esse x ao cubo mais 3 ao cubo,
se assemelha a esse caso, né? Então fica x mais 3, ok? Que multiplica o quadrado do primeiro menos o primeiro vezes o segundo vezes o primeiro, 3x, mais quem? O quadrado do segundo, que é o quadrado do 3, que é 9. Então, de novo, x mais 3, quadrado do primeiro, que é x, depois o primeiro vezes o segundo, ó, 3x com menos, e depois o quadrado do último. Veja que nós estamos neste caso aqui. Tranquilo? E agora, se fosse possível, a gente terminaria isso aqui. Esse cara não tem raízes reais, então eu vou parar por aqui. Mas se ele tivesse raízes reais, ainda poderia faturar esse cara, né? Nós temos aqui um polinômio do segundo grau. Mas como não tem raízes reais, aqui está encerrado. Tá legal? Então x à quarta mais 27x eu posso escrever como x, que multiplica x mais 3, que multiplica x quadrado menos 3x mais 9. E vamos para o último. E agora, José, como é que eu faço esse cara aqui, hein? Como é que eu vou fazer? Bom, uma saída, vamos lá, é colocar alguém em evidência. Veja que 3 é o menor divisor comum entre 3, 9 e 6. Né? O 3 divide 3, o 3 divide 9 e o 3 divide 6. É o menor divisor comum, então eu pus ele em evidência. Veja que tem x em todos os termos, x, mas tem expoente 3 meio, meio e menos meio. Eu peguei o menor expoente. Então eu peguei o máximo divisor comum, tá aqui, e peguei o x, que é um termo comum, com o menor expoente, e estou multiplicando tudo isso aqui. Só que eu vou multiplicar e dividir pelo mesmo termo. Veja que se eu pegar esse cara e eu multiplico por esse termo e divido pelo mesmo, eu não alterei o resultado. Eu só vou arrumar o jeito de reescrever este cara, reescrever essa expressão, ok? Então, ó, 3x, 3 que multiplica x elevado a 3 meios, eu estou dividindo por 3x elevado a menos meio e também multiplicando, tá? Mesma coisa com esse termo, mesma coisa com esse. Essa divisão aqui, como é que a gente faz? É uma divisão entre duas potências de mesma base. Você repete a base, que é o 3x, e subtrai o expoente. Você vai pegar 3 meios e subtrair o meio, o menos meio. Então fica 3 meio menos o menos meio, que vai dar mais, né? Menos com menos é mais. 3 meio com mais meio é 4 meios, e 4 meios é 2, né, galera? Então olha como é que vai ficar legalzinho. Aqui deixa o termo aqui de fora, e essa divisão, né, corta o 3 com o 3, e você vai dividir o x, 3 meios, com o x elevado a menos meio, vai dar x ao quadrado. Mesma coisa aqui, ó, pega o 9, simplifica com 3, vai dar 3. E vamos fazer a divisão entre potência de mesma base. Meio menos o menos meio. Menos com menos é mais, fica meio mais meio, que dá 1. Tá aqui, ó, deu 1. Tranquilo? Faz a mesma coisa aqui, ó, 6 com 3 vai dar 2. E agora que você tem x elevado a menos meio com x elevado a menos meio. Aí cancela tudo, né? Que é o mesmo termo, né? X elevado a menos meio, x elevado a menos meio. Então vai ficar só 6 sobre 3, que é 2. Legal? Será que dá para trabalhar com isso agora? Será que isso aqui é um quadrado perfeito? Vamos ver. Então ficou 3x elevado a menos meio. E aqui, será que isso aqui tem uma raiz quadrada bonitinha com números reais? A gente foi lá e fez isso. Eu fui lá, peguei 3x ao quadrado menos 3x mais 2, já achei as raízes. Fui lá, 3x, desculpa, não é 3x, é x ao quadrado menos 3x mais 2, igualei a zero e achei as raízes. Que raízes que eu achei? Eu achei a raiz, né, o que torna isso zero. Eu achei a raiz 1 e também achei como raiz o valor 2. Então eu reescrevi isso aqui de que maneira? Aqui nós temos um termo comum, que escrevi como x menos uma raiz, a raiz é 1, então é x menos 1, x menos a outra raiz, a raiz é 2, fica x menos 2. Legal? Tranquilo? Foi? Acompanhar, entenderam? Espero que sim. Vamos lá, galera, agora o último, o F. Vamos lá, vamos lá. Como é que fica agora?
Aqui esse é mais facinho, né, galera? Conseguiram fazer? Aqui temos x, x ao cubo e x à primeira, pega sempre com o menor expoente, é x. Aqui temos y, o expoente 1, só pode ser ele, põe em evidência, então x, y. Agora, se eu pegar esse cara e dividir por xy, vai ficar x ao quadrado, né? Porque x vezes x ao quadrado é x ao cubo vezes y, né? Era só pegar esse cara e dividir por esse. Você vai encontrar o termo lá dentro. 4xy divide por xy vai dar 4. Menos 4, na verdade. Legal? Agora, de novo, olha só. Lembra lá? Que isso aqui é o produto da soma pela diferença? Você tem um x ao quadrado, que você tira a raiz, é x. Você tem o menos 4, que você vai, né? Não, deixa o menos, você pega o 4, vai tirar a raiz, dá 2. E você pode escrever esse cara como sendo a soma, né, o produto da soma pela diferença. X mais 2, que são as raízes, x menos 2. Legal? Curtiu? Gostou? Entendeu? Espero que sim. Eu vou avançar um pouquinho mais, vou chegando lá nos gráficos, nas funções, depois a gente vai para os limites, derivada integral, noções, né, de limite, derivada integral. Repito, aqui não é um curso de matemática, muito menos de um curso de cálculo, é só para dar uma forcinha para vocês, tá? Melhorar a resolução das suas questões de física, né? Melhorar a interpretação, que quando a gente conhece a matemática, a gente olha com outro olhar, às vezes, para algumas questões na física, tá bom? Então espero que você tenha gostado, curta, compartilha e se inscreva no canal. Falou, galera!